Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para para sempre sempre seja seja louvado. louvado. Salve, Rainha, que bom. Jogainho. Meus irmãos, Salve a rainha. eu sou o Gil, Givanildo Duarte, casado com a Paula há 20 anos, pai da Marina, que tem 15, do João Paulo, que fez 13 esses dias, da Ana Beatriz, que tem 9 anos, e do Lucas, que está no céu, que teria hoje 17 anos. Esses são os biológicos. E mais alguns que são espirituais que Nosso Senhor foi nos dando. Eu faço parte do grupo de oração Água Viva, daqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui do Feitosa, é um grupo da renovação carismática. E pela graça de Deus, nos últimos quase 2 anos, 1 ano e meio, eu tenho feito parte do apostolado do Café Católico, cujo o coordenador, o nosso diretor, a gente brinca assim, está aqui, o maestro Luciano Peixoto, que também é um apostolado, alguns de vocês conhecem, são inscritos lá no Instagram e no nosso canal. É uma graça estar aqui com vocês. Uma observação, eu estou resfriado, tá? Mas como está à distância, não tem risco, ninguém vai pegar nada, é só minha rinite me incomodando. E eu começo dizendo assim, tá? Homem também adoece, tá bom? Homem também adoece. Eu cheguei a pensar em fazer depois, porque eu sei que eu ia estar espirrando, eu ia estar corizando, mas a data era hoje, então será hoje. Não vai ser um resfriado, né? Os espirros que vai impedir da gente cumprir a missão que o nosso Senhor havia determinado. Bendito seja Deus por estar aqui com vocês e pelo convite. Meus irmãos, eu comecei dizendo agora há pouco, né? Homem também adoece, eu estou doente hoje. Homem também chora. Homem também sente medo de vez ou outra. Homem também tem dúvida, né? Mas qual é a postura de um cristão diante da doença, diante do medo, diante da dúvida? O que é que Nosso Senhor espera de nós? E aqui já há um divisor de águas claro que eu quero deixar. Tudo que o cristão precisa ver na sua vida, ele só pode ver, se de fato ele é cristão, sob o olhar de Deus. O que Deus pensa sobre isso? O que Nosso Senhor pensa sobre isso? Eu trago, de maneira breve, aquela passagem de Mateus, capítulo 19, quando questionam Jesus a respeito do divórcio, e aí eles colocam uma série de situações, e Jesus diz que, pela dureza dos seus corações, né, dos corações deles, Deus permitiu que Moisés concedesse algumas coisas, mas Jesus coloca ali uma chave de leitura para nós, para qualquer assunto que a gente queira se debruçar sobre. Jesus olha e diz assim: pela dureza dos vossos corações, Moisés permitiu isso. Mas, no princípio, não era assim. E aí Jesus diz como era no princípio. Ou seja, eu preciso entender sobre qualquer assunto da minha vida, também sobre a minha masculinidade, também sobre a minha pessoa, também sobre a minha missão, também sobre paternidade, o que Deus pensou sobre. Não é o que as redes sociais hoje dizem. Não é o que os artistas hoje dizem. Não é o que dizem os grandes influenciadores do mundo aí. Não é o que a mídia diz. É o que Deus diz sobre isso. O que Deus fala sobre isso. Eu preciso buscar isso nas fontes da revelação, na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição. Eu preciso buscar isso no magistério, naquilo que o magistério deixou escrito. Eu preciso buscar resposta para isso na vida dos santos. Eu preciso buscar resposta para isso no depósito da fé. E a gente tem tantos elementos, a gente tem tanto material bom para isso. Eu não preciso buscar em fontes alternativas. Nós não somos livres pensadores. Nós pensamos segundo Jesus. E o nosso pensar sobre qualquer assunto deve ter aquela praticidade que Jesus disse. Seja o vosso falar sim, se é sim, e não, se é não.
O que passa disso vem do maligno. Vez ou outra, nós precisamos na vida sermos pragmáticos, meus irmãos. A vida nem sempre é cartesiana. Nem sempre a vida vai ser cartesiana. Nem sempre é o X que cruza com o Y e dá um pontinho lá para a gente. Mas a gente precisa ter firmeza em alguns posicionamentos, sobretudo no tempo de hoje. Seja o vosso falar sim, se é sim, e não se é não. Ora, quando a gente toca temas que são temas da moral, que são temas relativos à teologia moral, sobretudo hoje, a gente corre risco, sim, de ser mal interpretado, dessa onda revolucionária, na sua grande maioria, claro, óbvio, né, com tendência marxista, de olhar para a gente e logo rotular. Né? Problema de quem rotula. Né? E problema se a gente tem medo, né, desses rótulos. Machista, patriarcal, toda essa baboseira, que vez ou outra a gente deixa de se posicionar com medo desses rótulos. Vez ou outra a gente deixa de se posicionar, de dizer, como era no princípio, como Jesus diz em Mateus capítulo 19, com medo do que o mundo vai dizer. Mas, meus queridos, sobre esse assunto, sobre temas da moral, sobre qualquer outro assunto, não nos enganando, não nos enganemos. Jesus diz, no Evangelho de São João, que o mundo nos odiará porque o odiou primeiro. Muitas vezes nós sofremos porque queremos tornar o Evangelho muito palatável para o mundo de hoje. Nós devemos falar do Evangelho e das verdades evangélicas com encanto, mas não vamos modificar o Evangelho, ajustar o Evangelho, só para que o mundo aceite. O mundo aceita de maneira fácil o erro, o mundo aceita de maneira fácil o pecado, o mundo aceita de maneira fácil o anticristo. Jesus disse, se queres seguir, vir após mim, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. O mundo não quer cruz. Se há cristãos fugindo da cruz, imagine o mundo. O mundo não quer cruz. O mundo não quer compromisso. O mundo não quer sofrimento. O mundo não tem nenhum compromisso com a verdade. O mundo não tem compromisso com a verdade. Então, cabe a nós estarmos, primeiro nós, cientes do nosso papel, cientes da missão que nos cabe, cientes do que somos chamados a viver. Ora, no tema de hoje, a gente se debruça sobre isso. O que o homem, e no nosso contexto, o que o homem cristão é chamado a viver no tempo de hoje, para que ele possa exercer esse grande dom da paternidade. Qual é a postura que eu preciso primeiro? E olha a sequência que tem no card de divulgação. Ser homem para ser pai. Essa sequência parece lógica, mas a gente vive num mundo tão louco que às vezes as pessoas esquecem disso. E querem partir primeiro para uma paternidade, às vezes de maneira apressada, de maneira assodada, sem primeiro terem constituído um caráter, uma personalidade que abrigue em si, pela graça de Deus, a paternidade. Ora, esse caráter, essa personalidade segura, firme, de um homem segundo o coração de Deus, ela é gestada na igreja. Ela é gestada nos evangelhos, ela é gestada na tradição, ela é gestada numa vida de oração. Que coisa boa o texto que acabamos de rezar. De maneira piedosa, de maneira concentrada, levando a sério as coisas de nosso Senhor. A vida de oração vai nos moldando, vai nos configurando o homem que Deus espera que nós sejamos. Não vou estar fazendo ressalvas e dizendo homem e mulher. Outro dia a gente vai falar sobre feminilidade. Mas hoje estamos falando de masculinidade. Homem
segundo o coração de Deus. Ser homem para sermos pais. Ser homem segundo o coração de Deus, para sermos homens segundo o coração de Deus. Quem de nós aqui, os homens aqui presentes, ou as mulheres, nunca ouviram os seus pais, seus tios, seus avós dizerem com seus irmãos, ou nós aqui, homens, ouvirmos de um pai, de um avô, de um tio, a expressão seja homem. Mas isso é muito comum. Eu disse com o João Paulo já, meu filho tem 13 anos. Seja homem. Mas eu preciso dizer para que ele seja homem, mas ele já não é homem. Né? A constituição física dele, a anatomia dele já não dizem isso. A psique dele já não diz que ele é homem. Ele não sabe o papel dele biologicamente, anatomicamente. Psicologicamente, sim, ele é homem. Mas o que é o seja homem? Vamos pegar uma passagem bíblica. Lá, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, qual é a situação? O rei Davi está partindo. E nós sabemos que Davi é o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, sagrado pelo último dos juízes, Samuel. Saul trai Deus. Saul deixa que a inveja o domine. E Saul tenta matar Davi, que era um servo fiel seu. Depois, Deus rejeita Saul pelo que Saul fez. Davi assume o trono. Em Davi, o reino se expande muito. E Davi está perto da morte. E vai passar o cajado. E vai passar o reino ao seu sucessor, que era um jovem, que era alguém que estava saindo da adolescência. Davi chega para Salomão, seu filho, o terceiro rei de Israel, e diz assim: aproximando-se o filho de Davi, deu ele a seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso e comporta-te como homem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A citação é primeiro o livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Sabemos que Salomão foi também um grande rei de Israel, o mais sábio deles. Ora, a oração de Salomão toca o coração de Deus. Davi chega para seu filho na hora de sua morte. E, depois de toda a vida que Davi teve, com erros e com acertos, sabemos dos pecados de Davi, mas sabemos sim também do seu grande arrependimento, lá no Salmo 50 a gente vê isso. Sabemos de todo o crescimento do rei. Sabemos das habilidades de Davi. Davi está chegando na hora da morte. E o que Davi tem para dizer a seu filho é: siga os caminhos do Senhor e seja homem. Comporte-se como homem. Mas Salomão já era homem, biologicamente. Salomão já era homem na sua anatomia. Salomão já tinha, sim, na sua psicologia, na sua psique, traços, né, marcantes da sua sexualidade. Mas o que é o seja homem? O que é o comporta-te como homem? Todos nós, quando nascemos, gerados pela união querida por Deus entre homem e mulher, temos as primeiras fases de nossas vidas muito marcadas pela presença feminina. São 9 meses
no útero de nossas mães, são 6 meses, 1 ano, mais de 1 ano, muito juntos a ela, amamentando, nos trocando, cuidando da gente, de maneira muito próxima. O pai também cuida, claro. O pai também dá banho. O pai também troca fralda. Mas não na intensidade, não na proximidade, não na interação física que uma mãe tem. O pai está perto, sustentando o resto da casa, enquanto a mãe, nos primeiros dias, nos primeiros meses, é toda voltada para o filho, para a filha, se só tem um, ou, coitada, se desdobrando em dar atenção ao recém-nascido e dar atenção aos outros filhos, para que, né, eles não fiquem desamparados. Ora, na primeira infância, também é assim. A mãe fica mais tempo, em geral, com os filhos, com as meninas e com os meninos. E as tias e as avós também. Então, nós todos, homens e mulheres, somos muito influenciados pelo universo feminino. Influenciados pelo universo feminino, influenciados pelo jeito da mulher de cuidar, pelo jeito da mulher de defender, pelo jeito da mulher de fazer as coisas, pelo jeito da mulher de pensar. Acontece que as meninas têm uma data, em geral aos 12, 13 anos, tem um evento marcante que separa a criança da adolescente e da jovem e da mulher. As meninas têm a menarca, a primeira menstruação. É um acontecimento físico, biológico, que tem repercussão no psíquico da menina. É aquela fase bela em que o organismo está se preparando para gerar uma nova vida. A menarca marca essa ruptura, de alguma forma, do universo da criança para o universo da adolescência, da juventude e da vida adulta. Acontece que os homens não têm esse fenômeno demarcado, esse fenômeno muito claro. O homem também entra na puberdade, mas a puberdade do homem não tem um momento forte como tem a menarca, a primeira menstruação para as mulheres. Começam a aparecer os pelos pubianos, começam a aparecer bigode, o homem começa a ficar mais forte, começa a ter o corpo mais definido, mas isso é um processo que vai durar aí alguns anos, dos 12 aos 16, 17 e às vezes 18 anos. E não há um grande marco nesse processo da puberdade masculina que diga, já não é uma criança, já está entrando agora numa segunda fase importante da vida. Como isso vai acontecendo na vida do homem? Para que ele vá aos poucos se desprendendo, sem perder aquelas grandes lições que são necessárias para ser um ser humano, para a vida, mas ele vai se desprendendo um pouco desse mundo feminino e vai entrando nesse universo, nesse mundo masculino, porque ele precisa fazê-lo para a continuação da espécie. Porque ele precisa fazê-lo para cumprir a sua missão de homem. Porque, senão, ele vai continuar na vida de adolescente, na vida de jovem e na vida adulta, com toda aquela carga de ensino, com toda aquela carga de jeito de viver e de encarar a vida do universo feminino. Uma mulher caminhando com essa carga todinha está cumprindo sua missão, mas um homem não.
Ele precisa guardar no depósito seguro tudo que há de bom que ele aprendeu, porque Deus quis assim, no universo feminino. Mas ele precisa agora entrar numa segunda fase, que é a fase de compreender, de entrar, de viver, de evoluir enquanto homem. Repito, a menina continua nesse caminho e é o caminho que a natureza traçou para ela, é o caminho que Deus quis para ela. Mas o homem precisa ter, aos poucos, essa ruptura, guardando tudo de bom, repito, que ele aprendeu. Mas ele vai entrando agora e assimilando outra forma de pensar, assimilando outro jeito de amar, de se defender, de defender o outro, de pensar, de agir e de reagir. Essa mudança, essa virada de chave, a gente chama de seja homem. A gente diz, para que o homem vá entendendo isso, para que o garoto vá entendendo isso, que ele precisa passar por essa mudança, seja homem. De maneira que, quando nasceu a masculinidade nasceu quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria o homem. Gênesis vai dizer, no princípio, Deus criou. Homem e mulher, ele os fez. E, no dizer de Gênesis, ao final do sexto dia, quando o homem é criado, quando a mulher é criada, quando os dois, imagem e semelhança de Deus, quando os dois, iguais em dignidade, iguais em vontade, porque o Senhor quis os dois, são criados, Deus olha para a sua criação e diz, isso é muito bom. Não é mais apenas bom como era nos outros 5 dias, nas outras 5 etapas da criação. Agora, homem e mulher criados, Deus olha, contempla a sua obra, contempla toda o resto da criação. E no topo da criação, ele olha para a mulher e olha para o homem e diz, isso é muito bom. Olha para a feminilidade e diz, isso é muito bom. Olha para as dimensões físicas, psíquicas da mulher e diz, isso é muito bom. Olha para as dimensões físicas, psíquicas do homem e diz, isso é muito bom. Ali, naquele momento, nasce a humanidade. Ali, da vontade de Deus, ali, do transbordamento do amor de Deus, nascem homem e mulher, masculino e feminino. Ali nasce feminilidade e ali nasce masculinidade. Ora, nesse momento, a gente já tem masculinidade e feminilidade. O que acontece é que, depois desse momento, o homem cai. O homem e a mulher caem, eles dizem não a Deus. E toda a criação, São Paulo vai dizer, geme as dores de parto, em função desse não que homem e mulher disseram a Deus. E toda a criação é marcada pelo pecado. Também a nossa feminilidade, também a nossa masculinidade, são marcadas pelo pecado. Toda a criação. Então, Paulo vai dizer que pelo pecado a morte entra no mundo, pelo pecado o limite entra no mundo, pelo pecado a dor entra no mundo, pelo pecado a pobreza humana e espiritual nos chegam. De maneira que nós somos marcados por isso. Deus não nos abandona, manda seu Filho para restaurar em nós a obra-prima, o que Deus pensou. Só que é uma restauração não com volta ao passado. É uma restauração tendo como base o passado, mas tendo um olhar para frente. O Cristo glorificado. O que celebramos hoje, Nossa Senhora assunta aos céus. O que celebramos hoje, o homem glorificado, a mulher glorificada, é a isso que Deus nos destina. Jesus vem nos redimir. E nele, homem perfeito, nele, o segundo Adão,
a nossa feminilidade e a nossa masculinidade podem ser restauradas. Quando Jesus diz em Mateus 11, aprendei de mim, ele está pedindo que a gente, olhando para ele, que a gente o imitando, que a gente o seguindo, aprenda a viver. Viva como ele. Viva para ele. Que ele viva em nós, em tudo, inclusive na minha feminilidade e na minha masculinidade. A masculinidade em nós, irmãos, se eu pudesse aqui colocar asterisco, né, botar aqui marca-texto na voz, eu iria colocar. A masculinidade em nós é natural, mas ela não é espontânea. Há uma diferença considerável nisso. Ela é natural, porque nós temos em nós, porque Deus assim quis, porque a natureza assim quis, se você quiser dizer, porque assim fomos criados, porque essa é a vontade de Deus. Ela é natural, mas ela não é espontânea. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo e que as coisas precisam ser por Deus conduzidas. Ora, dizer que ela é natural é dizer que é dom de Deus. Dizer que ela é espontânea é dizer que ela é dom, mas que eu preciso de elementos e de pessoas que me ajudem a fazer com que a minha masculinidade floresça, com que ela venha à tona, com que ela surja. Com um detalhe importantíssimo, tá? Isso não é uma construção social. Não se fala disso. Se fala em dar condição, em dar elementos para que aquilo que nós já somos, de fato, aconteça. Para aquilo que nós já somos em potência, aconteça no ato, aconteça de fato. Então, o seja homem é isso. Ei, acorda, meu amigo. Que postura é essa? Seja homem. Lembra-te do que és. Eu não estou criando lá na criança, como querem os ideólogos, uma realidade nova, diferente, que é fora dele. Não. Ei, filho, lembre do que você é, meu amigo. Seja homem. Essa não é a postura de um homem. Entendamos uma coisa. Há valores que são universais. Há valores que são do masculino e do feminino. Honestidade, bondade, respeito, castidade, verdade, são valores universais. São valores dos dois sexos. São valores dos dois gêneros. Mas há valores que são específicos. E uma coisa interessante, há formas específicas diferentes de viver esses valores que são universais. Há um jeito masculino de viver, há um jeito feminino de viver. Quando se diz isso, não se diz de maneira nenhuma que os dois são antagônicos, que os dois são opostos, que os dois são contraditórios. Não, não e não. Lembrem, lá também em Mateus 19, que eu comecei nossa conversa falando sobre isso. Os dois serão uma só carne. Olha aqui, ó. Ó, é entrelaçamento, é união. Não é isso aqui, ó. Não é oposição. Não é briga entre sexos. É complementariedade. É um sendo suporte, auxílio necessário, como diz Gênesis, para o outro. Mas diferentes, distintos, diversos. Ele é ele e ela é ela. Eles serão uma só carne, mas eles, os dois indivíduos, caminharão agora, eram separados, agora, ó, caminharão juntos. Mas, mesmo sendo uma só carne, ainda com suas individualidades respeitadas e queridas por Deus. Então, há formas distintas de viver. Ora,
além de formas distintas de viver, há missões específicas que cabem aos dois sexos, que cabem aos dois gêneros. Essas missões não podem ser misturadas. Essas missões não podem ser, e essas formas diferentes de pensar, de viver, não podem ser desprezadas. Por quê? Essas diferenças é aquilo que dá característica, é aquilo que dá especificidade aos sexos. Eu vou pedir permissão para trazer aqui alguns exemplos concretos da vida do dia a dia, desses 16 anos já de pai biológico, né, assim, para que a gente possa entender como há diferenças, às vezes sutis e às vezes mais gritantes, na forma de homem e mulher tratarem as coisas e resolverem as coisas. Mas formas distintas, mas não antagônicas, não opostas, mas distintas. E se complementam. Ora, o seja homem, o conselho que Davi dá a, a Salomão é: porta-te como homem. Seja homem. Seja homem é similar ao que Deus diz a Josué. É similar ao que Deus diz a Moisés. Bora, Moisés, será você. Moisés coloca objeções e Deus insiste, insiste, insiste com Moisés e diz: será você, Moisés. Você tem medo, mas não temas. Eu estarei contigo. Deus diz a Josué: ser forte e corajoso. Aqui, muita vontade falando para os meus irmãos católicos, para os cristãos, porque eu sei que outras pessoas podem ver isso. Eu fico muita vontade em dizer que Gênesis 33, desculpem, Êxodo 33, diz assim, que toda tarde Moisés saía de sua tenda e ia lá para a tenda de oração. Ia para a tenda onde estava a arca do Senhor, a arca da aliança. E como numa procissão de entrada de nossas missas, Moisés cruzava todo o acampamento e ia até a tenda. E à medida que ele passava pela frente das outras tendas, as famílias iam ficando nas portas das tendas. Quando Moisés passava, elas olhavam para Moisés e todas se viravam e ficavam olhando lá para frente, vendo Moisés de costas entrar na tenda. Ele ficava, Êxodo diz que Deus falava com Moisés como um amigo fala com o outro face a face. E depois diz assim, que Moisés saía da tenda. Mas aí um detalhe fundamental que a palavra de Deus fala sobre o jovem Josué. Moisés descia, mas Josué, filho de Nun, moço ainda, não se apartava do interior da tenda. Moço ainda, o jovem Josué não se apartava do interior da tenda. Moisés saía da tenda, Josué ali permanecia. Já estava antes de Moisés chegar, e Moisés saía, e a palavra do Senhor diz que Josué, filho de Nun, moço ainda, não se apartava do interior da tenda. Moisés descia, depois Moisés morre, vê a Terra Santa, mas não entra nela. A Terra Prometida, mas não entra nela. E Josué entra. Mas Deus vai preparando Josué várias vezes. Ser forte e corajoso. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Ser fiel aos meus mandamentos. Deus vai preparando Josué. Prestemos atenção, meus irmãos. Em Deus, Josué vai se fortalecendo para cumprir a missão que o Senhor iria dar a ele. No último capítulo do livro de Josué, no capítulo 24, nós temos talvez um dos 10 versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando é que esse versículo é dito? É dito no finalzinho da vida
de Josué. Lá pelos 90 anos, Josué olha para o povo que ainda está em dúvida e diz assim: decidi hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses aos quais serviram vossos pais no deserto, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. É com vocês. Eu só sei de uma coisa. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a coisa interessante. Quem é o Senhor? Quem é o ancião que diz que ainda ele e sua casa servirão ao Senhor? É o mesmo jovem que, moço ainda, não se apartava do interior da tenda. É o mesmo homem que foi firme o suficiente para entrar com guerras, para entrar com batalhas na terra prometida. Josué é aquele que fez o cerco. Josué é aquele que precisou ser firme o suficiente para conduzir o seu povo, para conduzir a sua casa e para enfrentar os perigos que viriam pela frente. Ao fim da vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homem segundo o coração de Deus, mas desde jovem, moço ainda, não se apartava do interior da tenda. Para nós, o seja homem não é apenas seja viril, também é ser viril. Veremos daqui a pouco. Seja forte, também é seja forte, mas veremos daqui a pouco. Mas a nossa virilidade, mas a nossa força, mas a nossa coragem não vem de nós. A nossa virilidade, a nossa força, a nossa coragem vem do Senhor. O salmista vai dizer: Ele é a minha força. Ele não se agrada dos músculos do homem. O Senhor é a nossa força. Ora, seja homem seja aquilo que Deus quer, na sua característica masculina. Como diz o Papa Francisco, no sexo que Deus lhe deu. Ora, seja homem, seja protetor, de um jeito masculino. Porque mulher também protege, de um jeito feminino. Seja homem, agora, se necessário, para defender o mais fraco, que pode ser seu filho, sua mãe, sua mulher, sua irmã, dê a vida, agora, se necessário. Seja homem, tenha palavras. Seja homem, respeite, dê a dignidade que a mulher tem. Reconheça nela a dignidade que a mulher tem. Hoje, nesse mundo louco que a gente vive, a gente vai vendo algumas cenas, algumas coisas que nos chocam, assim, né? Eu comentava com o Júlio, quando a gente conversava sobre o dia de hoje, alguém que eu não acompanho, num programa que eu não acompanho, mas que tem uma repercussão gigantesca. A gente, durante um tempo, a gente ia na internet procurar qualquer coisa e a primeira opção que aparecia lá para a gente era a história do BBB e do Fiuk. De que desgraça é isso? Algumas pessoas que a gente segue, alguns perfis bons que a gente segue, comentaram muito sobre isso. E aí logo surgiu aquele videozinho do Fiuk, que é filho do Fábio Júnior, né, aquele cantor conhecido, que estava naquele BBB chorando e pedindo perdão e dizendo que os homens precisam, né, se redimir, pedir perdão, porque são privilegiados por serem homens, por serem héteros, por serem brancos. E a gente viu tantas variações disso por aí, né? Por terem mais força, por terem genitália masculina, por terem pênis, né? Por quê? Né? E aí você pergunta e olha assim, e que cena patética aquela, né? Que cena patética. Você não precisou, assim, acompanhar BBB para ver esse recortezinho de vídeo rodando por aí aos milhões aí. Bom, eu espero que realmente ninguém acompanhe BBB aqui, né? Mas esse recortezinho se espalhou aí, né? E a gente viu e fez com que a gente pensasse, né? Algumas coisas, né? Primeiro que coisa é aquela, né?
Que desespero é aquele? Mas eu vou trazer aqui, já que eu comentava sobre isso, isso reflete muita coisa do que a gente está vivendo hoje sobre a masculinidade, né? Sobre, entre aspas, aspas e aspas, esse novo homem, essa nova forma de ser homem. A gente ouviu muita coisa por aí. E a coisa que eu mais ouvi assim era, poxa, o pai dele pode estar com vergonha. Porque entenda, Fiuk é filho do Fábio Júnior. Fábio Júnior era o maior pegador da década de 80. Fábio Júnior, né, teve trocentas mulheres, teve trocentos, 6, 7, 8 casamentos. Né? Fábio Júnior era um homem. Né? Como é que alguém como Fábio Júnior gera um Fiuk para fazer um papel patético daquele? E eu não fiquei espantado de alguém como Fábio Júnior gerar um Fiuk. Eu fiquei espantado das pessoas se espantarem disso. Lembremos, já que a gente está nessa vibe aqui pop, né? Essa cultura pop aqui, lembremos que Fábio Júnior não gerou só Fiuk, ele gerou a Cléo Pires. Olha, vige meu Deus, Gil Pop hoje, né? Cultura pop aqui. Mas faz parte, né, do mundo que ele está vivendo. E as pessoas se espantavam, assim. Algumas comentaram comigo assustadas, Gil, como é que assim o Fábio Júnior gera um Fiuk? Mas, meus queridos, deixa eu aproximar aqui o rosto. Alguém como o Fábio Júnior só pode gerar Fiuks da vida. Um homem como o Fábio Júnior só pode gerar Cléo Pires da vida. Por quê? Aquela masculinidade de Fábio Júnior, ser o pegador, ser o garanhão, ser o símbolo da infidelidade, o símbolo do Dom Juan, isso primeiro demonstra que ele não tem uma personalidade firme, que ele não sabe o que quer. Quantas mulheres acreditaram que as músicas que ele cantava, né, enquanto eram casadas com ele, eram de fato para elas e que realmente ela era o grande e último amor dele? Mas quantas metades das laranjas ele tinha, né? Quantas metades tinha as laranjas dele? Eu lembro aqui, eu lembro, trago aqui uma cena que o colega falou, o engenheiro falou, eu sou engenheiro eletricista, e o Luiz, o engenheiro, também amigo meu, falou o seguinte: ele estava na sala na faculdade e uma pessoa chegou e eles tinham que decidir lá alguma coisa com relação ao curso. E aí a pessoa que estava conduzindo disse: ó, levante a mão quem quer a opção A, levante a mão quem quer a opção B. Aí o pessoal levantou e aí a pessoa que estava conduzindo diz: ó, uma metade levantou a mão para A outra metade levantou a mão para B. E a outra metade não sabe o que quer. Espera aí, quantas metades tem nesse negócio ainda, não? Então eu pergunto, na laranja do Fábio Júnior, carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja. Quantas metades tem a laranja dele? Então, não se espantem de que alguém que ama de maneira tão fútil, alguém que se declara de maneira tão fútil para tantas mulheres ao longo da vida, gere pessoas inseguras, gere Fiuques e gere Cléo Pires. Mas essa masculinidade do Fábio Júnior só pode gerar Fiuques. Essa masculinidade só pode gerar Cléo Pires. Mas não pode vir outra coisa. Já que eu estou falando disso, o que é que me espanta? Me espanta, sim, que alguém que foi inspirado, porque a letra é divina, para escrever Pai, a letra da música Pai, não tenha crescido humanamente o suficiente para ser um homem de princípios, de valores e para, consequentemente, gerar filhos sadios, filhos maduros, filhos equilibrados. Porque aquela cena é patética, mas ela é o que
boa parte da nossa sociedade pensa hoje, ou quer que a gente pense também hoje, sobre a nossa masculinidade. Nós não podemos externar as características próprias e necessárias do nosso ser. Próprio necessário do nosso ser, da nossa situação de homem, né? Da nossa condição de homem. Ora, quantas vezes João Paulo tem 13 anos, né? Meu filho. Quantas vezes eu precisei chamar João Paulo, né? Na verdade, dizer, filho, seja homem. É comum isso na criança, na vida na escola. Mas eu também fiz, dando lições similares a Marina e a Ana Beatriz. Em toda a escola, seus filhos vão encontrar dificuldades na relação com outras crianças. Ou por limites dos seus filhos, ou por defeitos deles, ou por limites e defeitos das outras crianças. Mas, sobretudo a Marina e João Paulo, tiveram dificuldades, cada um a seu tempo. A Marina com uma amiguinha que estava querendo sugá-la, né? Estava querendo que a Marina só fosse amiga dela, estava querendo que a Marina tivesse só ela, que partilhasse as coisas só com ela, tal, não sei o quê. E a amizade não estava fazendo bem, a Marina ainda não vinha. Eu precisei fazer com que ela fosse se desprendendo e não fosse virando escrava mental da menina, né? A menina tinha lá os problemas com os pais, achava que amizade era para ser isso. E aí precisei deixar com que a Marina entendesse que ela não podia fazer todos os gostos da amiguinha. E se o preço para isso fosse perder a amizade, que fosse. Bom, João Paulo também teve, né? Só que João Paulo era como um sujeito brigão da escola, que incomodava todo mundo, que pôs medo no João Paulo algumas vezes, porque era violento, porque brigava, porque batia nas outras crianças, porque batia nas meninas. Isso foi um ano. E aí, no segundo ano, João Paulo louco, para que o garoto não ficasse na turma dele, quando viu a relação de alunos no primeiro dia da escola, viu que o menino estava lá na turma. Aí chegou em casa, e aí, filho, como é que tá? Fulaninho. Ô pai, achei que ele não estaria, mas ele está. Graças a Deus, filho. É tempo da gente agora aprender e ter uma postura diferente. Né? Quando ele começar a incomodar, a primeira coisa, há na sala uma autoridade. Quem é a autoridade? É a tia, é a professora. No primeiro incômodo, filho, comunica a professora. Aí aconteceu, porque ia acontecer, porque o menino era danado. E a tia não fez nada. Aí eu disse, fala de novo. Falou, a tia conversou com o menino, e aí o menino se orientou, na frente da tia. Mas quando a tia não estava no intervalo, saindo ou chegando da escola, frequentemente, frequentemente o menino perturbava todo mundo. E aí chegou a hora que eu digo, filho, vamos conversar aqui sério. Ó, no dia que você for o brigão, no dia que você for o provocador, e primeiro vai lhe dar uma reprimenda, sou eu. Eu não quero que você cumpra esse papel. Mas eu também não quero que você seja, para ninguém, o motivo do meme, o motivo da piada. Eu não quero que você abuse, mas eu não admito e não quero que você seja, de nenhuma forma, psíquica ou fisicamente, abusado. Então, a partir de hoje, a sua postura é a seguinte: mantenha-se na sua. Quando o fulaninho chegar, alerte verbalmente. Se ele lhe tocar e for empurrão, empurre 2 vezes mais forte, para que ele sinta. E se prepare para quando ele vier. Não bata, mas não apanhe também. Se for com alguma amiga sua da sala, fale, fulano, se afaste dela.
e comece a caminhar na direção dele e dela. Se ele não se afastar e tocar na menina, toque nele. A primeira reação que ele tiver com você, tenha com ele o dobro da reação. João Paulo ficou assim, pensou, e aconteceu. Era com a menina que estava sentada na frente dele. O menino chegou e começou a perturbar demais. E aí o João Paulo, seguindo o que o pai disse, fulano, deixa ela quieta. E aí o garotinho, o que era esperado, olhou para ele e disse, não vou deixar. E vai acontecer o quê? Aí o João Paulo disse, deixa ela quieta. Aí o menino mexeu mais. A menina levantou, porque ia sair dali, porque estava numa situação delicada. E o menino foi empurrá-lo. O João Paulo se pôs na frente. Aí quem recebeu o empurrão foi João Paulo. E a regra que eu tinha dado é empurre com o dobro da força que ele lhe empurrou. E o João Paulo assim fez. Foi a última vez. Foi a última vez, de tamanho susto que o menino ficou, que ele mexeu com qualquer pessoa na corte. Chegou isso à professora. A professora tinha que, sim, né, chamar os dois e conversar. E quando eu fui buscar João Paulo, ela tocou no assunto. Ele me disse, né? Ele me disse lá embaixo. E aí eu fui falar com ela. E ela tocou no assunto. Ela disse, pai, João Paulo me disse que foi uma orientação sua. Eu disse, foi, professora. Talvez se a senhora tivesse sido mais enérgica, não precisar chegar a esse ponto. Mas eu orientei isso. Sabe por quê, gente? Porque ninguém tem o direito de ofender as pessoas. E eram ofensas, apesar da idade, né? Para a idade, eram ofensas cabulosas. Mas entenda uma coisa. A autodefesa, ou a defesa do vulnerável, a defesa do mais fraco, a defesa daquele que não se pode defender, é, para a moral cristã, um dever. É, para a moral cristã, um dever. O catecismo diz que eu tenho a obrigação de me autodefender e defender o indefeso, defender aquele que precisa, que é mais fraco. E sabe por que no mundo tem muito valentão? Criança, adolescente, jovem, e vira homem que bate mulher, canalha. É porque talvez ninguém chegou para ele uma vez e a primeira vez deu para ele no dobro do que ele fez, não na mesma intensidade, no dobro do que ele fez, para ele sentir o que ele fez, o mesmo tratamento. E não vem aqui com essa com bobagem, nós precisamos não promover a violência. Sim, mas eu tenho o dever também de evitar a violência comigo e evitar a violência, no caso de João Paulo, com a menininha da escola. Foi a última vez, vou repetir a vocês, foi a última vez que qualquer criança dali foi importunada por esse garoto. Sabe o que é que faltou muitas vezes? Isso. Alguém que chegasse e dissesse assim, ó, eu gosto muito dessa campanha, né, agora que fazem, né, para indicar a violência contra a mulher, mas prestem muita atenção em uma coisa, irmãos. Eu gosto da campanha e da forma, porque tem a marcazinha vermelha, né? Esse não, essa mão aqui, precisa ser colocada antes do cara se tornar violento. E às vezes pode ser por você, no seu local de trabalho. Às vezes pode ser por você na sua casa, com o seu irmão. Às vezes pode ser por você na escola, com o seu colega de escola. Mas é preciso que um homem, e aqui é uma coisa importante isso, confronte outro homem dizendo, ei, meu irmão, você não pode fazer isso não. E se eu fizer? Se eu fizer comigo? E aqui tem uma coisa fundamental, irmãos. Prestemos muita atenção numa coisa aqui. Ó. Aqui não tem a ver, primeiramente, com força física. Eu já vi homens de 1,58 m dizerem não e colocar o dedo em riste em homens de 1,85 m. Não é apenas físico, é postura, é atitude, é olhar no olho do sujeito e dizer não.
são características da masculinidade. Prestem muita atenção a isso. Também segundo Deus. Também segundo Deus. E aqui eu vou trazer alguns exemplos. Me incomoda deveras essa imagem muito cândida que colocam de Jesus. Essa imagem muito cândida que colocam de São José. Essa imagem não corresponde à verdade da história, à verdade dos evangelhos. Primeiro, São José, né? Querendo justificar que José não teve relação com Nossa Senhora, colocam José como sendo um senhor já de idade muito avançada, como se ele não tivesse tido relação com Nossa Senhora, não é pela castidade, não é por ser um chamado especial de Deus, é como se ele não fosse capaz de ter relação sexual, porque era de idade muito avançada. Aí eu pergunto, qual é o mérito que há nessa castidade? Nenhum. São Paulo diz que alguns não pecam por falta de meios. Então não havia méritos. Há muito mais mérito em, sendo jovem, se abster. Há muitos mais méritos em, sendo jovem, dizer não. Ora, se José fosse muito idoso, e já, claro, muito limitado fisicamente também, como é que ele poderia cumprir toda a ordem que Deus deu de manter, de proteger Jesus, inclusive fugir para o Egito numa viagem longa, reconstruir a vida lá e depois voltar para a sua terra? Como? Como poderia? Um homem, uma criança, não aprende a ser homem como mulher. Uma criança só aprende a ser homem com outros homens. Uma mãe pode ensinar valores muito, muito, muito importantes e necessários a um filho. Uma mãe pode criar um filho sozinha. Sabemos que, por situações delicadas, mulheres criam o filho sozinhas. Mas a criança precisa, tanto o homem quanto a mulher, tanto o filho quanto a filha, de referencial masculino. Porque tem coisas que uma mãe pode fazer com todo amor. Mas tem coisas que, pela psique, tem coisas que, por limitação física, uma mulher não pode ensinar a um homem. Ou também tem coisas que, por limitação da psique, que por limitação física, por limitação biológica, um homem não pode ensinar a uma mulher. Ora, Jesus aprendeu muita coisa com Nossa Senhora, mas a ser homem, a ser viril, Jesus aprendeu com José. Mas, Gil, Jesus era viril? Ô, meu irmão, homem segundo o coração de Deus. Olhem as discussões de Jesus, sobretudo no capítulo 6 e no capítulo 8 do Evangelho de São João. Vós tendes como pai Satanás. Olha a firmeza de Jesus. Quando no capítulo 6 do Evangelho de São João, ele dá aquele belíssimo discurso sobre o pão da vida, e João diz assim, a partir daí, não, primeiro, antes, os discípulos disseram, é muito duro o que tu nos dizes. Quem pode ouvir? E aí João diz em seguida, a partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Olhem a firmeza do caráter de Jesus. Olha que homem segundo o coração de Deus. Ele não arregou, como a gente diz hoje. Ele não disse, ei, volte, que eu vou ajustar aqui e a gente se ajeita e vocês ficam. Ele olhou para os 12 e disse, ei, vocês querem ir também? Firmeza. Olhem a firmeza de Jesus diante de Pôncio Pilatos. Antes disso, na madrugada, quando ele estava sendo espancado, o soldado bateu em Jesus e ele disse, amigo, aliás, o servo
do sumo sacerdote. Bateu em Jesus e ele diz assim, amigo, se eu te fiz mal, diz o quê? Mas se eu não te fiz, por que me bates? Olha aquele discurso de Jesus, que aquele filme do Mel Gibson retrata tão bem. Aquele discurso de Jesus com Pilatos. Ô, meu irmão, meus irmãos, tem horas que vendo aquele filme, dá vontade de dizer, ô, Jesus, fica calado um pouquinho, Jesus. Rapaz, ajuda aí. Pilatos, tu és o rei dos judeus? Jesus não alivia, não. Jesus olha assim e diz, tu dizes, eu sou. Depois, você não sabe que eu tenho poder para tirar você daqui? Jesus não fica calado e diz, poder nenhum você teria se do alto não fosse dado. Mais culpa tem quem me entregou. Meu irmão, isso é um homem firme. Isso é um homem decidido. Vez ou outra, porque eu já vi aquele filme dezenas de vezes, vez ou outra ainda sou tentado a dizer, oh, Jesus, fica calado um pouquinho, Jesus. Não custava nada o Senhor silenciar um pouquinho. Talvez ali as coisas se ajeitassem, mas Jesus firme, homem segundo o coração de Deus, não arregou. Eu vou usar a expressão aqui que é da moda, já que tem aqui tantos jovens, tá? Não arregou, firme até o fim. Firme até o fim. Ora, onde Jesus aprendeu essa virilidade, onde Jesus aprendeu essa masculinidade humana, isso é da natureza humana de Jesus. Jesus só pode ter aprendido isso com seu pai, José. Então, abandonem essa ideia de um Jesus frouxo, porque não há uma passagem dos evangelhos, uma passagem deles, que mostrem esse Jesus acovardado, frouxo. Mostrem uma só passagem nos evangelhos que mostre um José que não era decidido. Quando Deus fala a José, José acorda, é impressionante como Mateus relata. José acorda, levanta e vai cumprir tudo, exatamente tudo o que Deus diz a ele. Essa imagem de José e de Jesus, meio cândida demais, meio esmilinguido demais, meio covarde. Não. Essa não é a masculinidade de Jesus. E Jesus olha para a gente e diz, aprendei de mim. Olha para mim, olha para o Luan aqui, olha para Jesus, olha para o Júlio e diz, aprendei de mim. Entenda uma coisa, Jesus diz que é manso, não que é covarde e humilde. Ser manso é não estar provocando a violência. É buscar, sim, a paz. Ser manso é uma coisa. Ser humilde, ser covarde, ser frouxo é outra. Ser manso é uma coisa. Ser frouxo é outra. Ser humilde é uma coisa. Aceitar a opção de ser capacho do valentão da turma. Aceitar a opção de ser capacho do namorado valentão, do noivo valentão, do marido valentão, não é opção, minha irmã. Ora, porque o cara foi sendo valentão e chega à valentia na vida adulta, é porque talvez não tenha alguém que tenha colocado freios quando ele era criança, adolescente e jovem. E aí a gente vê que, como eu tinha dito, toda a criação sofre as dores de parto, né, em função do não dos nossos primeiros pais. E aí a gente tem as doenças, né, que são próprias da nossa condição. A gente pega a feminilidade e vê sendo estragada tantas vezes de um uso pérfido dela, ou com a sensualidade, né, aguçada, ou com o feminismo. A gente pega uma masculinidade que é dom de Deus e vê sendo estragada com o machismo, ou com uma brutalidade desproporcional, desnecessária. O machismo é a masculinidade doente. O machismo é a masculinidade diabólica.
é a doença da masculinidade, é o desvio de caminho, é o desvio de rota. Não confunda ser másculo com ser machista. Masculinidade é dom de Deus. Machismo é o estrago que Satanás faz na masculinidade. E aí hoje a gente corre esse risco de ver pessoas tendo que pedir desculpas, né, por serem homens, porque alguns loucos misturam masculinidade com machismo. Nada a ver, nada a ver. Masculinidade, o seja homem, tem a ver com esses valores. E como a gente consegue aprender isso? Repito, vendo o que diz a Bíblia, os grandes homens da Bíblia, vendo o que diz a tradição, vendo o que ensina o magistério, aprendendo com a vida dos santos. São José Maria Escrivá, você imagina um homem daquele, frouxo. Padre Pio, você imagina um homem daquele frouxo. São Tomás de Aquino, você imagina um homem daquele frouxo. Vamos para homens do nosso tempo. Dom Henrique Soares, você imagina um homem daquele frouxo. Padre Paulo Ricardo, você imagina um homem daquele frouxo. Meu Deus do céu. Monsenhor Jonas Abib, você imagina um homem daquele frouxo? Sem chance, a menor chance. Apareceu aqui que eu tenho 5 minutos, olha, falei demais. Meus irmãos, homens segundo o coração de Deus. Homens segundo o coração de Deus. Onde buscar? Nessas fontes que eu falei. Na vida dos santos, sobretudo. Na vida dos santos, sobretudo. Quando você olha para um homem e fica com dúvida no seu coração com relação à postura dele, com relação à postura física ou às atitudes dele, é sinal de que ele não está sendo homem segundo o coração de Deus. Isso vai desde as roupas, né, e os adereços que agora os homens estão usando mais, até a própria postura. Deixa eu trazer aqui para vocês um outro exemplozinho que eu tive com o João Paulo aqui. Dois exemplos para mostrar como há uma firmeza masculina a ser impressa, né, na alma dos nossos filhos, e como há uma afetividade masculina a ser passada também. Porque há um afeto masculino que tem que ser passado. João Paulo era louco desde os 4 anos para andar na frente do carro, né, na primeira cadeira. E não pode por questão de segurança, né, e porque o Código de Trânsito diz que não pode. E aí eu dizia a ele o tempo todo, filho, quando você fizer 10 anos, você vai andar aqui na frente. E aí, ele crescendo, 6, 7, 8, 9 anos, ele já queria andar na frente. E ele sempre foi alto, né? Até mais alto às vezes do que os meninos da mesma idade dele. Uma vez ele chegou para mim e disse, ô pai, deixa eu ir na frente hoje, com 8 anos e meio, quase 9. Eu disse, filho, de novo, filho? Eu já disse, filho, não. Se o guarda me parar, filho, e perguntar a sua idade, o que é que eu vou dizer? E aí ele dizia assim, pai, se ele parar e olhar para mim que sou grande, e você disser que eu tenho 10 anos, ele não vai nem saber. E aí eu disse, filho, mas tem uma coisa. Eu e você sabemos. E isso basta. Aí ele parou assim, ficou pensativo. E eu disse, filho, um homem não precisa estar mentindo assim. De fato, o guarda não saberá. E nós vamos enganar o guarda. Mas, filho, eu não vou me enganar. Você não vai se enganar. E nós não iremos enganar a Deus. Eu e você sabemos. Um homem não age assim. Ele ficou aquilo quase 9 anos e guardou. Nunca mais ele me pediu para ir à frente.
No dia que ele fez 10 anos, eu acordei bem cedo. Demos café da manhã a ele. A primeira coisa que eu fiz, tem essa foto aí. Entramos no carro, íamos sair, ele já esquecido. Eu abri a porta da frente para ele entrar. Sei. Hoje você tem 10 anos. A gente saiu para o Maceió, andou. Que ele queria matar a vontade de ir à frente. Mas, vez ou outra, ele lembra disso. É, pai, eu sei a verdade. Ou seja, eu não vou, né, enganar as pessoas. E a outra coisa, para quem chegou depois, eu peço desculpa que eu estou resfriado e aí eu estou com esse lenço chato. E a outra coisa é um dia. Ele tinha 6 anos e pouco, ele fez uma cirurgia, adenoide, desvio de septo e tal, e ficou um tempão. Aí ficou sem poder comer nada, né? Sólido nem pastoso, e ficou naquela dieta líquida. E aí a cirurgia foi bem cabulosa. E aí eu cheguei em casa, terceiro, quarto dia, eu acho, da cirurgia. Cheguei à noite, tarde do trabalho, e ele estava assim acordado, sem ainda conseguir dormir, muito incomodado, né, com o pós-cirúrgico. E aí eu preparei o meu jantar, preparei um sanduíche, botei 3 tipos de queijo, preparei o sanduíche, botei no grill. Enquanto eu estou colocando o prato, o sanduíche foi ficando pronto. Ele levantou a tampa do grill, pegou o sanduíche com a mão queimando e ia morder. E aí, quando eu vi, eu disse: Não, filho, não, filho, não, pode não, filho, lembra, filho, a garganta vai sangrar, você vai. Aí ele ficou com o sanduíche na mão, assim, pôs lá no prato e disse: Pai, eu não posso comer, eu posso lamber? Porque ele estava tomando, né, suco, vitamina, sorvete, né, porque não, comia, não podia comer nada sólido. E aí ele queria alguma coisa salgada, queria mastigar alguma coisa. E aí, quando ele disse: Pai, eu não posso comer, eu posso lamber, porque ele queria sentir o salgado, né, queria sentir o queijo. Eu, cara, naquela hora eu pus ele no braço e comecei a chorar. Passou minha fome. Eu pus ele no braço, ele se deitou aqui no ombro. Levei ele para o quarto, deitei com ele e acordei no outro dia, com o sanduíche duro já lá, seco, já frio, e o prato de comida que eu pus lá também. Há uma forma de expressar afeto, que também é do homem, que às vezes chegará às lágrimas. Sim, Jesus chorou. Se ele diz: Aprendei de mim, eu vou também me permitir, por alguns motivos, chorar. Mas não por covardia, mas chorar quando um toque de Deus nos chega, chorar quando a situação realmente é aquela que toca a alma e faz com que você consiga permitir que venha a lágrima. Nesse dia veio, porque eu não seria capaz de comer aquele sanduíche sabendo que meu filho estava morrendo de vontade de comê-lo, morrendo de vontade de comê-lo e não podia fazer. A solução foi ficar com fome junto dele. Ser homem, ter firmeza, para poder ser pai segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Pai segundo o coração de Deus. Eu acho que meu tempo acabou. Eu agradeço profundamente por ter estado aqui com vocês. Acho que ainda tem alguma coisa de perguntas aqui. Eu não sou louco de querer extinguir, né? De querer aqui abarcar um tema tão vasto, tantos aspectos ainda teria para falar em uma hora de conversa. Mas a ideia aqui era fazer com que a gente despertasse para algumas nuances, fazer com que a gente assim pensasse sobre alguns aspectos que talvez sejam novos ou só venham repassar algumas coisas que vocês pensavam aí. É isso. Eu sou profundamente grato. Bendito seja Deus. Amém, amém. Desde já, Gil, muito obrigado. Sempre muito bom, né, estar com você, ouvir você, né, com toda a sua experiência aí, né? É muito jovem, né? Mas, assim, aparentemente a gente olha, né? Mas com muita experiência já de vida também e de estudo, né? Então, pessoal, a gente está um pouquinho além do horário, mas acho que justifica, né? Acho que a justificativa todo mundo, né, não precisa nem explicar, né? Todo mundo entende.
Todo mundo está comentando aqui, muito bom, excelente. Então, assim, esse é um espaço, né? A gente vai passar um pouquinho do nosso horário, né? Previsto até às 22, né? Mas vamos fazer aqui um espaço para, enfim, questões, né? Perguntas ao Gil, né? De algum ponto, enfim, fiquem à vontade, né? Enquanto isso, eu vou fazer logo uma pergunta aqui. Isso fica gravado, está sendo gravado, a gente vai colocar no YouTube depois, né? Do YouTube da Liga, tá bom? Gil, é para aproveitar, né? Enquanto o pessoal vai colocando as perguntas no chat, ou também por áudio, também podem fazer em seguida. Você mencionou o Dom Henrique, né? Como um grande homem aí, entre outros que você citou. Hoje se comemora, né? Se faz lembrança dos 29 anos do sacerdócio do Dom Henrique, né? E a gente pode dizer mesmo, porque será sacerdote, né, para sempre, né? Então, assim, para quem não sabe, o Gil é filho espiritual de Dom Henrique, né? De direcionamento espiritual aqui em Maceió, na Igreja do Livramento, no centro, né? Então, gostaria de mencionar esse ponto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente deste grande homem de Deus e no sentido da paternidade espiritual, né? Do papel do Sim, pai. Não, claro que quando a gente fala de paternidade espiritual, isso se aplica também ao pai de família, né? Mas aqui a gente está falando de um homem de Deus, né? De um sacerdote, né? Qual o impacto que um homem, assim, da estatura de um Dom Henrique Soares, que você pode chamar de pai, né? De um padre, um pater, tem na vida de um filho espiritual, né? E aqui a gente, novamente, se aplica um pai de família a um filho, né? Como São Tomás coloca, né? Quando explica o quarto mandamento, ou quando explica o honrar pai e mãe, né? O quarto mandamento, ele fala que os pais têm três deveres, né? Que é dar a vida, né? No início da vida, né? E dar a vida, se preciso for, né? Morrer pelo filho. A gente pode entender assim também. Dar o sustento e dar a educação, né? Mas aqui a gente se desprende um pouco mais para falar do sentido espiritual da paternidade também. Então, o que é que o Dom Henrique, como esse pai espiritual, ilustrando aqui o peso que essa paternidade tem numa pessoa, né? O que é que é, você pode dizer para a gente sobre isso? muito bom, Júlio. Hoje, realmente, né, 29 anos de ordenação sacerdotal dele. Ele escolheu essa data, né? Era uma data que ele queria. Ele poderia ser ordenado lá em Roma, como foi o padre Paulo Ricardo, né? Pelas mãos de São João Paulo II, mas ele fez a opção de ser ordenado aqui em Maceió, por Dom Edivaldo Gonçalves Amaral, e veio para cá. A sua pergunta me remete, Júlio, a uma entrevista belíssima que Dom Henrique deu, a um bate-papo como esse aqui que ele deu, para o professor Felipe Aquino. E há um trechozinho que virou o Reels, o pessoal espalha muito por aí, roda muito por aí, que casa muito bem, Júlio, essa questão da paternidade espiritual com a paternidade biológica, física, que também precisa apontar para o céu, e por isso também uma paternidade espiritual. É quando ele diz que a primeira grande referência de oração e de fé para ele era o pai dele, o seu Lorival. E aí, o trechozinho que o pessoal recortou, que é fantástico, é divino, é quando o Dom Henrique diz assim: eu aprendi, professor, que orar era uma coisa para homem. Por quê? Eu via meu pai orar, eu via meu pai rezar, e eu dizia: se meu pai está rezando, rezar é coisa para homem. Rapaz, quando o Henrique fala isso naquela entrevista, o olho dele brilha. E a gente que convivia aqui no Livramento sabia disso, de como o seu Lorival era para Dom Henrique essa grande referência. E a gente viu tantos testemunhos desse ano, né, da Páscoa do Henrique, de falas de seu Lorival, ou dos irmãos, ou de algum padre, mostrando essa influência que o seu Lorival teve na vida dele. Rapaz, isso diz tanto, Júlio. Seus filhos precisam lhe ver rezando, porque eles vão entender. Meu pai gasta tempo com Deus.
Meu pai, entre aspas, perde tempo com Deus. Então, Deus é algo que merece tempo. Deus é algo que vale a pena. Deus é algo de gente grande. Deus é algo de homem. Deus é para homem. Então, um pai que só dá sustento financeiro, alimento, que só dá educação, que não dá para seu filho fé, ele está deixando uma herança pobre. Ele está deixando herança limitada. Por quê? Dinheiro acaba, conhecimento, Alzheimer leva, conhecimento, doença mental faz com que você esqueça, mas aquilo, a fé que é impressa, a fé que é marcada na nossa alma, a fé que é marcada no nosso espírito, ela é indelével. Então, dê a seus filhos tudo que você puder, e aqui é um papel fundamental, né, dos pais, serem provedores. Serem provedores. Também de uma condição de vida digna. Digna. Não se fala de luxo, se fala de vida digna. Mas sim, sobretudo, de serem provedores espirituais, de darem esse alimento espiritual. Seus filhos precisam lhe ver rezando. Eu teria inúmeros exemplos para falar de como o nosso testemunho de fé aqui em casa já gerou frutos espirituais na vida da Marina, na vida do João Paulo e na vida da Ana Beatriz. Testemunhos belíssimos, belíssimos. Inclusive, Júlio, testemunhos de curas, por exemplo. Né? Testemunhos de eles levarem Deus para algumas crianças que são colegas de sala de aula. Deles ficarem espantados de dizer, mas pai, eu fiquei espantado hoje. Fulaninho disse que o pai dele não reza com ele. Júlio, João Paulo uma vez ficou espantado, porque ele perguntou ao colega que horas ele rezava com os pais. E o colega disse, não, meus pais não rezam comigo. O João Paulo chegou espantado, como se fosse assim, o menino tivesse dito, olha, lá em casa eu não tenho o que comer, não. O João Paulo disse, pai, ele não reza hora nenhuma com o filho. Então, assim, imprimindo a fé desde cedo nos filhos. Uma coisa e eu encerro para essa pergunta. A gente cita muito o livro de Provérbios, quando diz, ensina a criança no caminho. Entenda uma coisa, o livro não está dizendo assim, aponte a criança qual é o caminho. Não é isso, não. O provérbio está dizendo assim, ensine a criança no caminho, trilhando com ela o caminho de Deus, trilhando com ela o caminho da fé, que quando for adulta, ela não se desviará. Por quê? Se hoje você, adulto, só diz à criança, olha, o caminho é aquele lá, pode ir. O caminho de Deus é aquele lá, pode ir. Você não vai? Ela até vai, por obediência. Mas ela vai entender, opa, quando será o meu momento de adulto poder não seguir aquele caminho igual meu pai não segue? Então, educa a criança no caminho. Vá pelo caminho. Caminhe com ele. Viva a fé com ele. Reze com eles. E quando adulto, eles não se desviarão. Muito bom. Pessoal, então, né, acho que já deu um tempinho para vocês pensarem. O Vilmar já levantou a mão, o André também. Deixa eu só ver aqui quem. Para ter uma filinha aqui. Vilmário, pode fazer a pergunta. Boa noite, pessoal. Salve, rainha. Não vai ser necessariamente uma pergunta, vai ser mais um comentário, um desabafo aqui. Antes disso, rapidamente, meus cumprimentos ao Gil. Já tive outras oportunidades de vê-lo falando, admiro demais e é uma inspiração para mim. O comentário é o seguinte: para os que não sabem, eu faço parte também aqui do núcleo da Liga, e quando nós começamos a discutir sobre qual seria a próxima formação, e chegamos ao consenso, depois de muita discussão sobre esse tema, eu confesso que, até então, eu só o encarava pela perspectiva de pai biológico. Então, ser homem para ser pai, sempre na minha mente tinha, para ser pai biológico. Só que aí, ao longo da formação, eu pude perceber assim,
a riqueza de encarar esse ser pai também por uma perspectiva mais ampla, que também exige o ser homem aí da coisa. Porque, assim como o próprio padre Paulo Ricardo, em uma aula, já falou que para os seminaristas, ó, padre é algo para homem. E isso se aplica para quando a gente encara aí o pai, o ser pai como aquela posição que outras pessoas vão lhe ver como pai, como uma liderança. Então, você que é homem, biológico e aspira em ser pai, como uma liderança, aspira em, sei lá, em ser um mestre, um professor, um general, um padre mesmo, seja homem, porque para você ser pai, nessa perspectiva, você vai precisar de todos os dotes, digamos assim, e virtudes de homem. É isso. Amém. Muito bom, Abraço, Gil. Pode obrigado. comentar, se quiser. Abraço, meu Mário. Obrigado, meu irmão. Bom rever aqui. Aqui tem tanta gente que nesses anos que eu sirvo, tanta gente aqui, muitos aqui são do TLC, né? E eu prego para o TLC. É bom reencontrá-los aqui, ver como também espiritualmente vocês estão crescendo. Mas é exatamente isso que você comentou. Exatamente isso que você comentou. Nessas perspectivas, né? Biológica, espiritual, de ajudar fisicamente, de ajudar intelectualmente. Uma coisa, Júlio, que aí eu vi o Mário comentou e me remeteu também à resposta que eu dei antes. Do Henrique Soares, e aqui também serve para vocês, tá, pais e mães, foi a minha primeira grande referência, não só espiritual, viu? Foi a minha primeira grande referência intelectual. Quando eu vi o quanto aquele homem lia, quando eu vi o empenho que ele tinha no estudo das coisas de Deus. E não só, ele, acho que vocês sabem também, ele gostava muito de ler história, da ciência história. Ele gostava muito, 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 muito. Então, também essa referência intelectual e espiritual, também isso constrói nossa personalidade, a personalidade dos filhos. Muito bom. Inclusive, Gil, assim, só para colocar para o pessoal, né, você expôs muito, né, a partir da expressão do seja homem, né, o Dom Henrique, nas nossas conversas, eu sei que, e aqui colocando para todo mundo, né, abrindo para todo mundo, falou, né, algumas vezes, né, ou pelo menos uma vez para você, Sim. usou essa expressão, né? Sim. Era muito característica dele. Era muito característica. Pois bem. Então, temos em seguida o André Calvano. Fica à vontade, André. Ô, meu irmão, André por aqui, que bom. Boa noite, salve rainha, boa noite, Gil, boa noite a Que todos. alegria, meu irmão. Eu vim trazer aqui, Gil, uma pesquisa rápida que eu fiz. Pesquisa da Penitenciária Estadual de Dourados. Um delegado da Polícia Federal constatou que lá 92% dos presos não tiveram pai presente na infância e na adolescência. Em Minas Gerais, uma unidade de internação de menores mostra que 69% dos jovens foram abandonados ou não tiveram atenção do pai. Nos Estados Unidos, o Conselho de Direitos das Crianças dos Estados Unidos apontou que meninos e meninas sem um pai presente em suas vidas têm 63% mais possibilidades de fugirem de casa e 37% mais chances de utilizarem drogas. A pesquisa constatou ainda que, sem um pai presente, a criança tem 2 vezes mais possibilidade de acabar na cadeia e 4 vezes mais chances de necessitar de cuidados profissionais para problemas de comportamento. Daí a importância do pai presente, daí a importância da figura masculina da decisão, que possamos pegar essa força necessária nas escrituras, que possamos ser homens de firmeza. Daí a dificuldade das mães, né, sem a figura masculina de exercer as autoridades, mas aquelas que conseguem, nós devemos honrá-las, né? São guerreiras. Daí as escolas públicas estaduais estarem do jeito que estão, né? Que acaba que a criança vai ter a sua primeira figura de autoridade, como a do professor em sala de aula, ele lá já todo atrasado, aos seus 7, 8, 9 anos.
e ninguém segura, né? Mas parabéns pela palestra, parabéns a todos os envolvidos e que sigamos nesse caminho aí com fé e com força. Que Deus nos ajude. O André, vou revê-lo, irmão. André é um afilhado meu, assim, alguém que eu trago com muito carinho no peito. A gente se encontrou há mais de 15 anos, né? Eu conheci várias fases da vida do André e é bom vê-lo hoje. Um homem, um pai de família, né? Que bênção, que bênção. E, assim, nos trouxe dados, né? Aquilo que a gente disse aqui da importância, né, da figura paterna, ele conseguiu trazer em dados. Até queria, André, depois que você mandasse o link, que aí eu passo depois para o Júlio, e aí ele pode colocar o link desse trabalho, desse delegado, que vem corroborar isso, né? De como é necessário. 92% dos infratores em uma das penitenciárias que não tiveram a presença da figura paterna, isso quer dizer-nos alguma coisa. Não querer ver isso é não querer enxergar o que é ululante, o que é óbvio, né? A importância que temos, né, da figura paterna. Obrigado, meu irmão. Muito bom. Então, pessoal, assim, caso tenham mais questões, levantem, a gente já está com realmente o tempo bem avançado, mas eu peço que levantem a mão aí. No chat tem essa opção aí, na telinha de vocês tem essa opção, para sinalizar aqui, indicar para a gente se tem mais alguma questão, alguma intervenção, alguma colocação, mas senão a gente segue aqui para o encerramento. O El está colocando aqui, Gil, dizendo que, imaginando o Dom Henrique dizendo seja homem, né? Com o dedinho em risco. Era duro ouvir isso lá na direção espiritual, mas era profundamente. O André pôs o link aí, tá, Júlio? Acho que você consegue copiar o link. Mas era profundamente edificante. Era profundamente edificante. Uma graça. Muito bem. Bom, ninguém levantou mais a mão aqui, tá? Então acho que a gente já pode ir para o encerramento. Gil, eu gostaria que você ficasse à vontade para fechar aí uma mensagem final aí de encerramento desse momento. Eu encerro como comecei, com aquelas duas passagens. Primeiro, de Jesus em Mateus 19, pedindo que a gente olhe para o projeto de Deus. Não a bagunça que o pecado fez na nossa sociedade e na vida do mundo. Mas, no princípio, o que é que Deus pensou sobre feminilidade, sobre masculinidade? O que é que Deus pensou? E depois, o conselho que Davi deu a seu filho quando ele estava prestes a assumir um compromisso gigantesco. E ele caminhasse nos caminhos do Senhor. Que coisa bela isso. E que ele se portasse, acho bonito isso, que ele se portasse como um homem. Né? Que ele se portasse como um homem segundo a vontade de Deus. Olha que coisa bela. Siga, meu filho, os caminhos do Senhor e se porte como homem. Isso é causa, meus irmãos, e isso é consequência. Caminhar em Deus, caminhar como jovens em Deus, a consequência vai ser sermos jovens, sermos homens, segundo o coração de Deus. Eu diria para mim, diria para meu filho, diria para vocês aqui. Como Davi disse, continuem no caminho do Senhor e portem-se como homens. Da minha parte, eu só posso agradecer. Pedir desculpas, né, pelo espirro, desculpa porque estou corizando, mas não podia abandonar a batalha por isso, não? Senão seria um covarde. Então, que venha corizando, que venha espirrando aqui, mas que venha, né? Que não os desculpas. Bendito seja Deus por isso, pelo convite e por estar aqui na Liga pela primeira vez. Né? Confesso, não estou me oferecendo, mas eu confesso que gostei muito e espero estar outras vezes.